Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele, apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, com mechas loiras. Hoje os cabelos estão soltos. Estou usando brincos dourados, um acessório no pescoço também, uma corrente com um gato preto de pingente, um óculos de grau de armação dourada, um blusão, porque tá fazendo bastante frio aqui em Porto Alegre hoje, chegou com tudo a frente fria. É verdade. E eu tô usando um blusão na cor marrom, uma blusa mais ou menos rosada, meio avermelhada, de gola alta, e uma calça marrom também e uma botinha preta. Nosso cenário é o mesmo de sempre, as paredes pretas com uma fita de LED azul. No entorno do cenário, à minha direita, a televisão com a logo do Acessibilidade em Alta, a mesa na cor de madeira claro, e em cima da mesa, xícaras pretas, pires pretos e também celular. Aqui à minha frente, estamos recepcionando hoje aqui no podcast a Dayana e o Max, que são proprietários da loja Solari, que vem compartilhar conosco a história, longa história dessa loja, e além disso, algumas dicas e orientações sobre saúde ocular. Então, bem-vindos, Max e Dayana, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui. Eu vou pedir para que vocês se apresentem rapidamente e façam, assim, descontraidamente, eu pego os convidados de surpresa, uma breve descrição de vocês para o nosso público que tem deficiência visual. Claro. Bom, Gisele, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente o teu convite. Nos sentimos muito honrados, né? O teu projeto é maravilhoso, é lindo. Esse podcast é um sucesso. Acompanhei alguns episódios, assisti e fiquei imensamente grata por estar aqui hoje. Como a Gisele mesmo mencionou, me chamo Dayana, sou proprietária, junto com meu sócio, Max, da loja Solari. Eu sou loira, tenho cabelos lisos, né? Tenho olhos verdes, mas também não é tudo isso que parece, né? Estou num look all black, né? Blusa black e calça black, porque hoje está fazendo um frio aqui em Porto Alegre. Combinou com o nosso cenário? Combinei com o cenário. Tô de brincos dourados, né? Mas são bem pequenininhos. E hoje a gente veio aqui bater um papo sobre, enfim, várias coisas a respeito da loja e sobre saúde ocular também. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada, Dayana. E tu, Max, como tu pode te descrever hoje para o pessoal? Eu, primeiramente, também agradecer o convite, né, pela participação do podcast Acessibilidade em Alta. E, falando de mim, eu tenho 1,74 de altura, cabelos castanhos, curtos. Estou vestindo uma roupa também para o frio, uma roupa escura, calça jeans e um blusão preto. Falar uma coisa que as mulheres geralmente não falam, tenho 74 quilos. É boa! Não, eu não vou falar isso. Sem idade e peso a gente não Sou costuma. magro. É. E Mas é o famoso magro de ruim, viu? Come bem. Sou magro de ruim. Dá prejuízo. Não, sou conhecido como magro de ruim. Que inveja, porque olha, eu faço, às vezes, tem uma nutricionista parceira aqui do canal que vem falar conosco, dá várias orientações e dicas, a gente faz um quadro, e eu às vezes faço 2 refeições por dia, que é para conseguir me manter, porque é difícil a coisa. É ruim, Genética é ruim. genética, né? É. Bom, mas então vamos ao que interessa. Todos estamos curiosos para conhecer a história da loja, para saber de onde surgiu a Solari, há quantos anos a Solari atua no mercado, qual é o mercado que a Solari atua, né? Porque nós não revelamos ainda, então todas essas informações ninguém melhor do que vocês para nos trazerem. Bom, eu vou começar um pouquinho, depois o meu sócio e Isso aí. esposo complementa. Olha a informação no ar, esposo, né? Até agora não tinha viu só? revelado essa Somos também. casados. E Uma baita sociedade, então, sim, em dose e dupla. por incrível que pareça, nós temos exatamente o mesmo tempo de sociedade e de casamento. Então, Olha, tudo iniciou junto. começou tudo junto. Então faz parte da história. Faz parte. Então conta para nós, Dayana. Nós iniciamos a Solari eu estava empregada, eu estava numa empresa, né, do ramo digital, e eu não estava muito satisfeita com o desenvolvimento da empresa. O Max, na época, trabalhava com aluguéis, né, e tinha desejo também porque sempre tem aquela veia do comércio, né, que
que fica latente em nós, comentava comigo uma vontade de praticar alguma coisa, de vender alguma coisa, de entrar efetivamente de volta para o comércio. E eu, então, conversei com ele e disse, olha, Então, vocês se conheceram, eram amigos, assim. não, nós, na verdade, nós fomos colegas de escola. Ah, tá. Fomos colegas de escola. De segundo grau. De segundo grau. E aí, depois de um certo tempo, a gente se reencontrou e começou a namorar. E em 3 meses de namoro, ele já me pediu em casamento. Nossa, quem quer, né? Essa fica a dica de relacionamento também. Que a gente vive vendo na internet, né? Que quem quer faz e toma atitude, né? Isso. Então, o Max me pediu em casamento, nós casamos e imediatamente já começamos a loja, porque o meu padrasto, ele é ótico há mais de 30 anos, sempre trabalhou no ramo ótico, ele trabalhou em laboratório ótico muitos anos. Depois ele teve um escritório no qual ele atendia os clientes pessoalmente, né? E ele eu sempre vi falar muito sobre óculos dentro de casa, né? Meu padrasto casou com minha mãe quando eu tinha 18 anos. Então eu tive uma convivência com ele e ele sempre falava muito sobre óculos, sobre óculos. E ele mesmo conversou com a gente e deu a ideia para nós, falou: por que vocês não entram para o ramo ótico, né? Nós gostaríamos muito de operar na internet. Nós fomos assim, tipo, os precursores, quase os dinossauros da internet. Que ano foi isso dele? Isso foi em 2008. Pode-se dizer que sim. O Mercado Livre ainda trabalhava com lances, né? Uhum. Era na época do leilão do Mercado Livre. Sim. Então, é uma época bastante distante. E nós começamos, então, vamos abrir um e-commerce, né? Não, nem se tinha esse título Esse de termo. esse termo. Uma loja virtual. Uma loja assim, virtual, se né? chamava. Muita vontade de trabalhar na internet, muita vontade de voltar para o comércio. Os dois sempre tiveram uma veia comercial muito forte. Começamos, então, a vender óculos pela internet. Em 2008? Em 2008. Foi muita coragem mesmo, porque eu acho que em Muita. 2008 eu não tinha nem computador em casa. Exato. Então, o que aconteceu? A gente fez alguns anúncios, né, no Mercado Livre. Depois, nós criamos um site próprio, né? O site próprio nasceu ali quase junto, né, com o Mercado Livre. Um pouquinho depois do Pouquinho depois. Marketplace, né? Na Vocês época, contrataram alguém para fazer o site ou vocês mesmos fizeram assim? sim, contratamos uma empresa Ah, sim. terceirizada que fazia sites. Porque na época era bem mais desafiador, né? Não, Tinha era bem uma menos loucura. empresas fazendo, Uhum. mas já existia algumas já. Uhum. Tinha. Era uma loucura, Gi, porque as pessoas não tinham a menor ideia do que era compras pela internet. O brasileiro não estava acostumado com isso. Quem dirá óculos, que é uma coisa que a pessoa precisa experimentar, precisa ver se fica bom no As rosto. pessoas tinham medo, né? As Claro. pessoas tinham Principalmente era o muito medo. E se vai chegar o Até óculos, hoje. né? Se vai Até ser hoje bom. existe o medo, mas naquela época o medo era dominante, né? Sim, porque o acesso à informação era diferente, né? Realmente. E daí nós começamos assim com produtos de baixo valor, né? Algumas armações de fabriquetas pequenas ou até mesmo sem marca, né? Começamos a trabalhar com esse tipo de produto e começou a tomar corpo o volume de vendas. E aí nós começamos a ir atrás dos grandes players, né? As grandes indústrias óticas, né? Então, se dá certo com produtos de marcas pequenas ou até produtos sem marcas, né? Nós íamos a São Paulo, inclusive, comprar. Então, vamos ir atrás agora de uma marca conhecida, né? E a primeira marca de óculos conhecida que a gente bateu a porta, que é hoje o nosso grande carro-chefe ainda, né, Marcos? Sim. Foi a Mormai. Que é uma marca famosa aqui na região Exato. sul, que é de Santa Catarina, então muito Isso. próximo aqui do Rio Grande do Sul. Exato. Acho que facilitava, né, esse transporte, enfim. Mas nós tivemos um divisor de águas, né, que foi o representante que nos atendeu. O nome dele é Elídio, mas mais conhecido como Dídio, que era uma grande figura ótica. Hoje é nosso compadre, né, nosso amigo íntimo. Que legal. Mas, na verdade, ele nos instruiu. Nós conhecemos ele naquela oportunidade. E nós só sabíamos que queríamos vender marcas conhecidas, mas a gente não tinha a menor ideia de como é que seria isso, que tipo de produto pegar, o que o nosso cliente ia gostar. Nós estávamos entrando num mercado totalmente desconhecido. Esse
tema, essa temática que tu nos traz, que vocês nos trazem, é muito interessante até pro assunto aqui do podcast, que é o empreendedorismo, né? Exato, Vocês exato. entraram pro ramo ótico, mas assim, iniciaram do zero, uma vontade de empreender mesmo. Exatamente. E falar sobre empreendedorismo nos tempos de hoje é muito interessante, porque representa essa liberdade financeira e de Uhum. atuação, né? É verdade. Então a gente procurou a Mormai, o Didio nos instruiu, o Max, né? Foi o encontro dele lá. Daí conta um pouquinho como é que foi esse teu encontro com o Didio lá, Max. Eu marquei uma hora com ele, que como ele era o representante da Mormai no Rio Grande do Sul, né? Então as compras tinham que ser feitas através dele. Combinei no escritório dele, como era uma primeira compra, né, uma apresentação. Foi o primeiro contato mesmo, assim. Primeiro contato Isso. mesmo. Ele tinha um showroom com os modelos para a gente poder ver, né? Daí ele nos auxiliou bastante lá, em dizer, né, esse modelo é vendável, Isso esse sai, isso não não é. sai. Porque como toda a coleção de óculos ou de roupa, sempre Tem tendências. tem tendências. Tem o que vende, tem o que é aquela moda passageira Não pegou. que não pegou, a moda passageira que dura 3 meses, né? Um verão e termina. Então ele auxiliou, não. Esses são produtos bons de venda, aposta nesses aqui, né? Pra gente não errar já na primeira compra e ter sucesso para futuras compras, né? Então E ele aí, auxiliou muito nisso. e aí que vem um grande diferencial, porque ele viu em nós uma grande vontade de empreender e de fazer diferente. O ramo ótico, Gi, é um ramo de grandes figurões, assim, Até então ele não tinha é, nenhum cliente de e-commerce. e-commerce. Não tinha nenhum. Ele tinha clientes de óticas É. E de lojas, tradicionais. provavelmente, de De surf, né? Que lojas a de Mormai surf, atende muito. Isso. algumas lojas de É. moda e Aham. principalmente E óticas nós tradicionais. éramos, né, uma formiguinha Sim. mediante ao mercado de gigantes, né? Uhum. Se eu te perguntar aqui 4, 5 redes, grandes redes óticas, tu vai saber me dizer, né? Claro. São várias, né? Sabe que a gente tem uma coincidência, uma história em comum. O meu Uhum, padrasto, foi quem me criou, na verdade, uhum. também é do ramo ótico. Eu Ah, é cresci nesse meio. mesmo? Tu deve conhecer, Ah, era a antiga Ótica Roberto Abreu. É aqui no já ouvi centro de Porto falar. Alegre. Agora é Sim. Ótica Ronaldo Abreu, porque ele é Aham. filho do Roberto Abreu. Sim. O pai era do ramo, ele Aham. seguiu os passos do pai, diferente de vocês, que Sim. iniciaram realmente do zero, né, aos Uhum. passos de formiguinha, mas claro, numa atuação tradicional, de loja física, no centro de Porto Sim. Alegre, Sim. uma Uhum. empresa familiar, mas eu também tive muito contato com esse ramo ótico. Ai, que legal, Gi, que É legal. muito gratificante poder trocar essa ideia É. com vocês, porque eu revivo também a minha Sim, experiência. Eu cresci tudo que dentro de tu uma ótica. passou lá. Eu gostava de brincar com a mão dentro daquela panelinha com as pedrinhas, que eu Sim, acho que sim, sim. Caixa de esquentam areia. a caixa de areia. Aham, Eu brincava com isso, aham. brincava nos laboratórios, porque tinha um O laboratório na papilômetro. ótica, né? Então era bem legal. Mas Sim. enfim, só um parênteses, podem continuar. Tá, não, imagina. Então, como tu dizia, era um mercado de Então era um gigantes. mercado de gigantes. A Solari nessa época tinha uma representatividade baixíssima, né? Vendia pela internet ali, mas né, tava engatinhando. E o Didio, ele vislumbrou esse potencial em nós, sabia que estava lidando com pessoas jovens e arrojadas, né? E então ele começou a nos instruir no sentido de ter mais produtos que as óticas não tinham. No que eu estou falando? Hoje em dia, uma ótica, e naquela época também, gira em torno de 40, 60 metros quadrados uma ótica, né? Cada grande marca de óculos, eles lançam 3 coleções por ano. Cada coleção tem 200 modelos. Cada modelo tem 6, 4, 8 cores. Hum, Imagina a quantidade de modelo e e cores e variedades. Aham. variedades que nenhuma ótica é capaz de ter todas as coleções de todas as marcas. Uhum. E aí então, as óticas, por ser de um ramo tradicional e tal, sempre apostavam no preto e no marrom, no preto e no marrom. Às vezes um bordô, né, para as mulheres. Então, armações preto, armações marrom, óculos bordô, né, alguma coisinha mais diferente. E ele chegou para nós e falou: Olha, por que vocês não apostam em cores que as óticas não têm? Né? Vamos comprar a coleção inteira, vamos botar todas as cores para vender na internet, que isso o pessoal vai atrás. Ou seja, ele agiu como um consultor mesmo. Exato, Trouxe uma ideia inovadora para vocês. exatamente. Que legal. Então nós
foi o que a gente popularmente chama de juntar a fome com a vontade de comer, né? Aham, o pulo do gato. O pulo do gato. Por quê? Porque nós realmente estávamos muito a fim de empreender, nós realmente queríamos investir, nós realmente estávamos com muita sede para fazer o negócio dar certo e ouvimos de um cara experiente, né, uma pessoa experiente no ramo óptico, o que nós deveríamos fazer. Então, aí, realmente, a Solari, daí por diante, só decolou. E graças a Deus, hoje a gente tem aí mais de 600 mil clientes atendidos, né, em todo o Brasil. Nós 17 anos de. vai fazer 17 anos em abril. Então, fizemos 16 anos esse ano, né? Uhum. De empresa formal, aberta e trabalhando no e-commerce. Nós temos o nosso site próprio, né? Que é lojasolari.com.br. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, desse episódio, também o site para que as pessoas possam encontrar e acessar. E também estamos nos grandes players, né? Como Mercado Livre, Shopee, Magalu, Max, me ajuda? Amazon, Amazon, Netshoes, Netshoes. Os Os principais. principais. E hoje, quais são as funções de vocês na empresa? Claro, são os proprietários, mas vocês se dividem, são administradores da empresa, trabalham, botam a mão na massa, como é que funciona? Então, o que acontece? A Essas gente são está lá curiosidades, todos os né? dias. A Sim. gente está lá todos os dias, incessantemente. Ah, o que acontece? A Solari também nasceu dessa vontade de oferecer para o cliente aquilo que as óticas não tinham condições de oferecer, por delimitações físicas, espaço físico, né, Uhum. reduzido. E também um grande diferencial de nós não estávamos praticando o markup óptico. O que seria isso? A porcentagem em cima do produto que as óticas, a maioria até opera até hoje, né? Que é o markup de 13,5%. Ah. Vezes 3,5, né? Então, Uhum. compra da indústria, pratica um percentual vezes 3, vezes Uhum. 4 e coloca a venda da sua ótica, né? A Uhum. maioria do mercado, salvo algumas exceções, pratica isso. Certo. E a Solari nasceu já assim, não, sabe? Nós somos diferentes, nós somos um e-commerce, nós somos jovens, nós queremos vender para pessoas jovens, trabalhadores, estudantes. Seremos Nós acessíveis. seremos acessíveis. Sim. Então a gente já nasceu com um markup bem mais baixo, Ah, que interessante. o que incomodou muita gente, né? Diga-se de passagem. Mas Mas assim, gera um fez muito feliz desconforto. outras pessoas. Gera, claro, fez feliz o público, né? Os Cliente, clientes e as pessoas que procuravam custo-benefício. E, claro, a concorrência se preocupa com o fato de vocês conseguirem estar batendo um preço mais baixo, né? Vamos falar no modo Isso. popular. Mas, assim, gera um desconforto no mercado no ponto de vista de boicote, por exemplo, da concorrência? Não, eles. A gente via em feiras, em eventos que nós sempre procuramos estar, até para saber das novidades, né? Murmurinhos, comentários desagradáveis, ou até mesmo reclamações para donos de indústria a respeito dos nossos preços, Uma né? retaliação. Uhum. Coisas desse tipo, mas nada que Que tenha afetou, abalado os 17 abalou, anos de atuação da não, de Solari. forma alguma. Muito pelo contrário, É, né? Só parece que nosso só cresce. Vocês tiveram algum momento assim, em pensar em fechar, em terminar com o negócio? Não, acho que não. Já tivemos alguns sustos, né, durante os 17 anos, Claro, mas passaram por não, pandemia, por enchente, também quem mas não não teria, né? pensando em fechar. Greve de caminhoneiros, que nos afetou muito, Ah, porque a gente claro. depende 100% de Verdade. transporte, né? Greve de caminhoneiros foi 2013, Eu não 14, lembro o ano, mas ali foi o primeiro susto maior. 2017, eu acho. 2017, Um dos 19. maiores sustos que a gente teve foi ali. Ali as vendas despencaram, porque daí o consumidor parou de comprar, né? Claro. Sabendo que não ia receber, e daí deu aquela queda muito forte. Depois teve o susto da pandemia, só que foi um susto assim, no nosso caso de e-commerce, foi um susto de uma semana. E claro, e aí E depois bomba, né? depois foi ao contrário, Exatamente. porque daí acontece, todas as lojas físicas fecharam e o e-commerce ficou autorizado a continuar trabalhando, né? Então a gente, no fim, elevou as vendas muito. Para nós foi uma Acredito. pandemia boa, né? Apesar de ter Claro. sido ruim para muita gente, mas para nós foi bom.
E depois teve a enchente, né? A enchente, Foi nós fomos bem, diretamente que foi afetados, bem né? regional para nós aqui, mas como travou toda a nossa cidade, né, aqui em Porto Alegre, não saía e nem entrava mercadoria, produto, nada. Então a gente E ficou a região onde a praticamente loja fica concentrada, a vocês foram região, afetados, né? sim, sim, foi Sim. afetada. A enchente chegou a atingir um pouco, não diretamente dentro da empresa, mas entrou numa parte, né, da garagem e tal, não dentro da empresa direto, mas a gente ficou ilhado e mesmo se não tivesse ficado ilhado, a cidade, né, de Porto Alegre estava ilhada. Então não entrava transporte nem saía. Então não adiantava a gente fazer vendas como a gente vende para todo o Brasil, né? A gente tinha consumidores do Rio Grande do Sul não estavam comprando, mas os consumidores do resto do país queriam comprar. Até para Só ajudar, que a né? gente não Claro. conseguia despachar. Então era uma venda que a gente via acontecer e tinha que explicar para o consumidor, de Santa Catarina, de todos os outros estados, né, São Paulo principalmente. Está acontecendo uma tragédia aqui, uma enchente em Porto Alegre, a gente não está conseguindo despachar nada. Você quer esperar, né, um prazo indeterminado para a gente fazer o envio, né, para ajudar a gente a não cancelar a venda ou quer cancelar, né? Infelizmente a maioria cancelou, né? A gente Ah, teve que era essa a cancelar. minha pergunta. É, Cancelaram. a maioria, 90% cancelava. Que pena, né? Algumas É. pessoas se solidarizavam, né? E, não, vou ajudar vocês, vou manter, né? Vou manter a compra, quando vocês puderem, vocês me enviem, né? Então foi bem complicado, né? E foi 30 dias praticamente sem faturamento, né? É, Foi 30 É dias quase. bastante. É, Mas, assim, sustos, como tu falou, né, Max? é. Nada no sentido de desistir da ideia, desistir do Não, projeto e não. de chegar à beira de entregar Sim, os trabalhos, não. 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 Isso é interessante também, é uma curiosidade, porque fala sobre a história da empresa, uma empresa que está aí atuando há tantos anos, há quase 2 décadas, e que se fortaleceu e que cresce mesmo em meio a esses sustos, essas adversidades que foram enfrentadas, né, de Tu- fatores externos. o microempreendedor brasileiro, ele sempre vive de sustos, né? Resiliência, se Sustos e superando. resiliências. E hoje a loja tem o site, está nas principais plataformas de venda, como vocês acabaram de citar, e vocês têm alguma loja física ou só a empresa? Não, a gente tinha um projeto de abrir uma loja física, mas tivemos que parar porque tivemos alguns problemas. Mas ainda é um projeto, ainda nós temos o sonho de realizar isso. Mas a nossa operação e-commerce hoje demanda muito, né? Uhum. Felizmente. Felizmente. Até respondendo a tua pergunta anterior sobre o que nós fazemos, quais são as nossas funções dentro da loja, né? Eu vou falar um pouquinho das minhas funções, depois o Max fala. Perfeito. Eu trabalho com RH, né? Hoje nós estamos com 13 funcionários, né? Graças a Deus. Trabalho também com a parte de marketing. Nós cuidamos do marketing, ajudamos o pessoal do marketing, já tem um departamento de marketing dentro da empresa. E também atuo um pouquinho no comercial, né? Com ideias, né? Enfim, e atuando com alguns clientes, grandes clientes, né? Como indústrias, enfim. E Uhum. agora sindicatos também, que nós estamos fechando algumas parcerias com Ah, que sindicatos. legal. Que Para interessante. falar um pouco sobre saúde ocular para eles, enfim, Uhum. para instruir e também para ajudar eles na escolha do óculos ideal, né? Para Sim. não cair em algumas pegadinhas do comércio, né? Semana passada até fiz um stories falando sobre algumas pegadinhas, né? De alguns poucos colegas nossos óticos, mas que fazem, né? Como assim, Daiana? Tu pode nos elucidar? Claro, falo sim. É, lente em dobro, né? Uhum. Hoje é o último dia do lente em dobro. Lente em dobro normalmente são as grandes marcas que oferecem. E elas visam vender para clientes que têm alto potencial econômico, porque são lentes caras, né? Então imagina, eu vou ter 2 óculos e 2 lentes bem caras. Quando se fala em lente em dobro, não é exatamente uma lente que está sendo cobrada, né? Existe um valor ali agregado. E para pessoas que usam o segundo óculos somente como emergência, por exemplo, tu usa óculos, Uhum. né?
Tu tens só esse óculos? Eu tenho 2 e cada um exerce uma função na minha vida, Aham. fora o óculos de sol, né? Mas Sim, eu tenho óculos para perto, que eu uso no computador, celular, sim. Uhum. para leitura, que é Uhum. um óculos mais forte do que esse, com o grau mais forte do que esse. E esse aqui é o óculos que eu uso para longe, para Uhum. assistir televisão, para gravar o Sim. podcast, para fazer Uhum. brincar com a minha filha, algo assim. Uhum. Agora, como eu tenho a deficiência visual, né, para o Uhum. deslocamento, eu não uso óculos, porque como o meu grau é muito forte, Uhum. amplia muito. Sim. Então eu perco a noção de espaço. Então me Ah, atrapalha no entendi. deslocamento. Uhum. Eu uso os óculos para essas duas funções, mas eu tenho um de cada. Eu Uhum. não tenho um segundo de cada um. Sim, Sim. exato. Então, no teu caso, tu tem um uso de dois óculos, mas eles são diferentes, para Isso. funções diferentes. O lente em dobro, que algumas marcas oferecem, ele seria a mesma lente para dois óculos, né? Então, quando tu oferece para o cliente essa lente que tem um alto custo, tu tá condicionando ele a ter dois óculos com uma lente de alto custo. Uhum. E às vezes não tem necessidade disso, né? Às vezes tu pode falar de outras marcas que estão muito bem no mercado, que são lentes de excelente qualidade e que o cliente tem a opção de fazer esse segundo óculos que seria só uma reserva, né? Uhum. Com essa lente mais em conta, né? Ele não precisaria fazer os dois óculos dele com uma lente mais cara, né? Então tem outras tratamentos que não precisam. Também que é porque é embutido o valor, É né? A embutido, lente em entende, dobro já Gisele? está sendo cobrada Já as duas está sendo lentes. cobrado as Não duas é uma, lentes. não é que vai ganhar uma lente, vai pagar só uma, né? Como É, a propaganda é. já Já está ali o está embutido. preço, já está Só estão embutido. dizendo que é lente em dobro, mas Por não É, é um tudo. lado, como a é. Dayana disse, pegadinhas, né? É, Isso. Estratégias de sim, venda do mercado. Uhum. E sim. por outro lado, acho bem criterioso essa ideia de vocês, além de serem uma empresa acessível para os clientes na parte de preço, mas também nessa responsabilidade da informação, do Isso, conhecimento, né? isso. Porque é importante vender o produto, mas é importante também que a gente haja com responsabilidade, que a gente tenha critérios, né, para as Exatamente. vendas. É, exatamente. Há bem pouco tempo atrás, quando uma mãe nossa ou uma avó ia para uma ótica fazer um óculos, não se gastava menos de 2, 3 mil reais, né? Uhum, Hoje em dia essa realidade mudou e mudou graças a Deus, né? sim. Eu como proprietária de que nós somos e-commerce, mas nós somos ótica, nós temos alvará ótico, né? Então eu posso operar como venda de lentes totalmente legalizado. Eu como Mas proprietária de vocês não têm o ótica, laboratório lá. não, nós Aí tem o trabalhamos com laboratório laboratórios parceiro. parceiros, Aham. é. Eu como proprietária de ótica poderia achar isso maravilhoso. Ah, não, a pessoa vem aqui, gasta 2, 3, 4 mil reais, está ótimo. Mas não é assim. A gente tem que oferecer o que realmente o cliente precisa. Se o cliente quer uma lente top, nós vamos oferecer uma lente top. Nós vamos ter para vender, porque nós temos grandes lentes. Mas se o cliente quer uma lente top e um segundo óculos com uma lente mais em conta, eu vou oferecer. Eu não vou oferecer uma lente em dobro para ele, Uhum, uhum. entende? Sim. E se o cliente não precisa de um tratamento no risk, porque a lente que ele está comprando já tem esse O tratamento, que que é o tratamento no risk? é um tratamento para não riscar a lente. Ah, Mas não riscar de forma superficial, né? Porque se for um risco mais forte, vai acabar vai riscando. riscar de qualquer É, forma. vai riscar. O tratamento no risk, então, é um tratamento que a lente sofre. Isso, Entendi. exatamente. É feito em laboratório. Aham. Então, se o cliente já vem uma lente que já tem esse pré-tratamento, eu não preciso oferecer mais um tratamento para custear isso para o cliente. Uhum. Então, a Solaris sempre primou muito por essa verdade com o cliente, Sim. né? E além de ter os melhores preços aí do mercado, hoje a gente está com 40 grandes marcas, né, de óculos. Nós temos muitas marcas que nós trabalhamos lá. Qual é o carro-chefe da Solari? Mormai Coach. Mormai Coach. É, Óculos de grau ou óculos de sol? Pouco mais o solar e depois os de grau. seria É, 40 mais ou é, menos É, assim. é É. porque o solar é para todo mundo, né? sim, O de grau Exato. não, né? Vai ter sim. uma limitação É. de público. Mas aí que tá um outro, já entrando no assunto saúde ocular, Gi, se me Mas permite. antes do assunto É, saúde ocular, queria é. passar para o Max nos contar qual é a função na empresa. Uhum. Certo. Só para Porque fica complementar, essa dúvida também das pessoas, né? Como o Sim. é, casal se divide na Ah, sociedade e claro, tudo bem mais. lembrado. só para complementar o que a Diana estava falando, o que acontece também em algumas óticas
que o consumidor vai lá e eles oferecem, ah, lente X, que é top, que é a melhor do mercado, marca tal, não vou citar marcas aqui, e vende aquela marca para a pessoa. E na hora e cobra aquele valor daquela marca que é de alto custo. Daí na hora da entrega, eles entregam uma lente de baixo custo. Isso é uma coisa, é jogar sujo, né? Isso É daí é muito, ilegal, muito sujo e legal. tá? Infelizmente tem muita ótica que faz isso. Inclusive uma ótica de nome, né? Que nós Tem um sabemos. monte de gente que faz isso e infelizmente o consumidor não tem como saber, é muito difícil saber, ele tem que levar num lensômetro para ver se é a lente da marca X que ele comprou. Então é quase impossível, né? Ele vai ter que ir numa outra ótica e pedir para conferir para ele. Sim. Então o consumidor não faz isso, muito difícil alguém fazer E isso. muitos menos sabe que está sendo enganado É, também. Exato. Não então vai nem conferir porque isso é acha que bem, comprou e pagou pelo que está porque recebendo. daí, isso não é jogada de marketing, daí como lente em dobro. Lente em dobro é uma jogada de marketing, Sim, ok, tá dentro do comércio, até tranquilo. Mas isso é enganar o consumidor, né? claro. E outra coisa são as réplicas, né? Que uma coisa que a gente nunca trabalhou lá com réplica, a gente sempre trabalhou com produto original. Então, Uhum. todas as grifes que a gente trabalha são todas originais. Tem E gente que vende réplica tem por réplica, grife? Sim. o que Nossa. mais tem. Inclusive dentro de shopping de Porto Alegre. O que mais Nossa. tem é modelos famosos. Quanto mais famosa a marca, mais tem réplica. Meu E se Deus. encontra facilmente no mercado. Na E internet, vende por então, preço de original. vende por preço original. Quando é dentro de óticas grandes, geralmente daí eles mascaram, né, e vendem por preço original. Claro que na internet você encontra com preço de réplica, até dizendo que é réplica, mas é perfeito, né? Sim. Se não é um especialista, não vê que é uma réplica. Então eles compram réplicas por 10% do valor do original Aham. e vendem pelo valor do original. Então é uma margem de lucro astronômica e está Sim. enganando Os o clientes. consumidor que está comprando. Então é uma coisa bem complicada. E agora falando do meu trabalho, né, lá na Solari, eu faço toda a parte de compras, né, negociação, ir atrás de marcas, de fornecedores, essa pesquisa toda, essa negociação toda para conseguir uma boa negociação, compra de um bom volume para ter bons preços, para depois ter um bom valor de venda, né? Tudo isso é eu que E faço, essa parte fica só contigo, Max, ou tu tem equipe para te só auxiliar comigo, nisso? Só só contigo. comigo. Então é bastante trabalho. A precificação toda para venda, é eu que Fica faço. contigo. Isso, as promoções, sou eu que faço. A parte administrativa mesmo. Essa parte toda é eu que faço. Também e sempre atrás de produtos sendo fora de linha, o que acontece? Óculos de grife é coleção, é como roupa, né? A Uhum. coleção dura um ano ou dura 6 meses, dependendo do produto, né? E muitas vezes sai de linha. Alguns modelos saem de linha. Ah, esse não vendeu tanto, daí o que acontece? As grifes tiram de linha, né? Porque não vendeu tanto. E quando sai de linha, acontece um rebaixamento de valor na fábrica. Uhum. E como a gente compra em grandes volumes, a gente consegue comprar esses modelos já com valor rebaixado e a gente acaba repassando para o nosso consumidor esse desconto que é bem grande, Claro. repassa. Então fica super Vantajoso, atrativo. claro. Às vezes a pessoa compra um óculos que estava ali, que é o sonho dele. Ah, esse modelo aqui estava na moda no ano passado, todo mundo usou, é muito lindo. É, R$ 700. Sei lá, R$ 700, daí consegue comprar com 40% de desconto. É o que acontece geralmente, é 40%. Então, E a um valor Solari muito atrativo. repassa o desconto para o É, cliente, que é uma a gente prática que repassa. não é feita pelas É. óticas também, né? A gente Sim. repassa Nós para repassamos vender para vender um grande mesmo. volume. Isso. Então fica bem legal para o consumidor, né? A gente faz grandes ofertas com esses valores aí que a gente consegue. Diríamos que vocês têm estratégias bem conciliadoras e vantajosas para o consumidor, né? É Sim. verdade. Vocês têm formação superior, assim, nessa área de administração, algo nesse sentido? Eu estudei administração de Administração. empresas, não cheguei a me formar, faltou 2 semestres, justamente porque a loja me envolveu muito e eu acabei optando por priorizar a loja, enfim, e Mas acho família. que o diploma é um mero detalhe, né? Eu É, pergunto justamente por esse conhecimento que isso. vocês têm, essa veia empreendedora e administrativa, É. que gera também um interesse, né? Em saber como que faz, como que começa, como que se desenvolve, precisa estudar, não precisa estudar. Tem Isso. gente que já tem tino para o empreendedorismo, né? E vocês parece que têm. Ah, obrigada, Gi.
Agora que já conhecemos muito sobre a atuação da loja e como vocês se organizam, esse assunto, esse tema saúde ocular, que não pode ser desvencilhado, né, de uma ótica ou de uma empresa que trabalha nesse ramo, como que vocês conseguiram agregar essa temática junto com o e-commerce? Porque eu percebi que nas redes de vocês têm dicas e orientações, assim como hoje tu faz essas parcerias, né, com sindicatos, né, Dai, em não somente vender, mas fornecer informação de Exato, qualidade exato. para os clientes, né, para o consumidor. E saúde ocular, a gente não pode falar em óculos, tanto de grau quanto óculos de sol, sem pensar em saúde ocular. Então, queria que tu nos falasse um pouquinho, Dai, sobre essa ideia. Essa ideia surgiu de uma conversa minha com a Aline, ela está fazendo o curso de técnica ótica, né? Está quase se formando, inclusive é nossa funcionária, trabalha bastante tempo com a gente. Nós conversamos que a desinformação das pessoas com relação ao seu próprio grau, a sua dioptria, o que ela precisa, que tipo de óculos, que tipo de lente, era considerável, né? E como essa desinformação existia, era muito fácil da pessoa acabar comprando um produto que não era para ela. Um produto simplesmente que estava ali em uma campanha promocional naquela ótica Uhum. e a pessoa não se adaptar. A gente tem vários casos de pessoas que não se adaptam a óculos multifocais e por falta de orientação. Uhum. Um óculos multifocal, para quem não usa, uma adaptação completa ela tem que ser de 7 dias. Tem que orientar o cliente a usar o óculos 2 horas por dia nos 3 primeiros dias. E Para depois, adaptar para o adaptar cérebro exatamente ao nervo óptico. ao nervo óptico. Isso. Uhum. E então as pessoas não conheciam, aí colocavam o óculos multifocal, não conseguiam no primeiro dia, porque realmente não se consegue no primeiro dia. Aí fica tudo Fica embaçado. todo embaçado, Uhum. tinham problemas para descer escadas, Uhum. enfim, e isso aqui não serve para mim. E já tiravam óculos num canto Aham. e iam atrás daquele famoso camelô ou da banca da esquina ou da farmácia comprar um óculos de leitura Aham. para poder ler o celular, para poder ler um jornal, para poder ler um livro, simplesmente porque não conseguiu se adaptar, porque não fez a adaptação da forma correta. Uhum. E inúmeros casos nesse sentido que nós encontramos, relatos de pessoas, conhecidos nossos. A gente se preocupou então em formar um produto, né, de uma palestra, uma pequena palestra, e também fazer quadros no nosso Instagram, aproveitar a nossa audiência para isso, para informar as pessoas sobre saúde ocular, né? Trazer um pouco de conhecimento sobre o que é uma lente de filtro azul, como é que se dá a adaptação ao multifocal, o que é presbiopia, o que é glaucoma. Inclusive, dia 26 agora desse mês, na segunda-feira passada, foi o Dia Nacional de Prevenção ao Glaucoma. Olha, informação É, importante. então, a gente falou um pouco sobre isso nos nossos stories, sobre como prevenir o glaucoma, e que é uma doença totalmente silenciosa e que muitas vezes a pessoa, quando percebe que tem algum problema, Já é tarde demais. já danificou boa parte do nervo óptico e já perdeu uma porcentagem significativa da visão. E Né? pode, na maioria dos casos, levar a cegueira. Né? Exatamente. Mas, assim, qual é a principal dica da prevenção contra o glaucoma? Oftalmologista, no mínimo, uma vez ao ano. Né? Uma vez ao ano. Para aferir a pressão ocular, né? Uhum. Intraocular. Que é a causa da danificação do nervo, né? Isso meio que danifica o nervo e aí compromete a questão ocular, né? A visão da pessoa. Fora também, né, Daiana, como tu estava falando, da lente multifocal, enfim, esse conhecimento sobre o uso correto do óculos, né? Tanto do óculos de grau quanto do óculos de sol. Isso. Aquela informação básica também, que nem todo mundo sabe, mas que é bem importante, sobre o óculos solar, de que não pode ser comprado uma lente sem filtro, né? Sem proteção. Jamais. A pupila vai dilatar na luz do sol, vai receber os raios e se não tiver filtro, danifica a visão. É muito grave. Crianças usam aqueles óculos de brinquedo, de loja de R$1,99, que não é mais R$1,99. Absurdo. É muito perigoso, porque é um olhinho que está em desenvolvimento ali, né?
Então, assim, o que a gente costuma falar, né? O que nós falamos sobre isso no nosso quadro ali, no Super Dicas no Instagram, eu e a Aline. Óculos de camelô é melhor não usar do que usar um óculos de camelô. Por quê? Sim. Porque ele é pupilodilatador. Ele tem uma refração ali na lente que dilata a pupila. E daí, dilatando a pupila, entra mais luz solar e danifica mais o olho. Então, é melhor não usar, ficar exposto à radiação UV do sol, Do que vai que. prejudicar menos o olho do que Exato. colocar um óculos de camelô. Sim, tu tá Né? fritando o olho com Exatamente, é aquele. uma fritura de olho. É bem Exatamente. perigoso mesmo. É. E agora tu tava falando uma dúvida minha, uma curiosidade minha. A lente transition, é assim que chama, né? Que é Isso, aquela que é a lente de grau e é. aí ela é positiva, é bom. Uhum. Como é que funciona? Na verdade, a Transitions é uma marca, né? Ah, tá. A nomenclatura da lente é fotossensível. Fotossensível, boa, Isso. não sabia também. Tu vê como Aham. as marcas, né? Gillette, Nescau, Isso, essas isso é coisas que fica. normal. Pra mim era lentes transitions. Isso. Transitions é tão famoso Tão que famoso que Que pegou o virou nome. conceito, né? a marca virou conceito. Qual é Exatamente. o nome mesmo? É fotossensível. Fotossensível. Isso. Então, as lentes fotossensíveis, elas são incríveis. Muito boas. Mas aí também volta aquela questão que a gente começou lá no início a conversar. É para todos? Não. É para quem quer, para quem gosta e para quem se adapta. Uhum. Né? Existem uma boa porcentagem de pessoas que acham incrível, mas já estive com clientes dentro da loja falando, olha, e já sentou, né? Porque eu atendo conhecidos e conhecidos de conhecidos no meu e-commerce para fazer óculos de grau. Porque nós não temos loja física, mas como nós temos um preço bastante atrativo, a gente abre essa exceção para atender essas pessoas. Sim. E é uma conversa deliciosa, uma venda que ocorre de forma muito natural. E eu já sentou gente lá pra vender. Ó, mas ó, já chega já falando, né? Ó, mas eu não quero o Transitions, tá? Eu não quero, porque eu não gosto, porque pra mim não dá. Eu entro no ambiente, eu acho tudo escuro, porque demora a clarear, enfim. Ah, porque tem Então, isso também, né? É que nem o hoje em celular dia a tecnologia já é mais avançada, já clareia até um pouco mais mais rápido. rápido. É. É, eu não sei se eu me adaptaria também. Eu faço essa Uhum. troca, né? Do Sim, óculos solar pro óculos de grau, enfim. sim. Mas o meu óculos solar não tem grau, Uhum. né? Porque o meu caso é um caso específico. Exato. Mas tem muita gente que precisa do óculos solar com grau, principalmente quem tem miopia, né? Quem tem Uhum. um grau muito alto de miopia, quando tá sem óculos, não enxerga. Não, de forma É. alguma. É. E vocês não usam óculos, né? Ah, o Max usa lente. Eu uso Usa lente. lente contato. Olha que contraditório, Max. Mas porque prefere, não gosta de Eu usar. prefiro usar lentes. Mas Prefere. nós usamos óculos de sol. Óculos de sol. Adoramos Sim, óculos de sol. sim, Não deve. estou com ele hoje porque o tempo está Sim, chovendo. vocês devem ter altos modelos. Sim, 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 com certeza. Mas vocês também não fazem comercialização de lentes de contato. A gente já teve, e agora a gente está meio que parando porque eu não consegui um valor bom numa negociação, então a gente deu uma pausa nas lentes de contato, mas pretendemos voltar. Ah, entendi. Novamente aquela política da Solari, É. né? Tem que Aham. ser bom para o cliente, né? O Sim. valor, senão não é para Solari. Bom, casal, vocês são incríveis, foi muito rica essa troca, recebê-los aqui, falar e conhecer sobre a história da loja, que nós vamos inclusive deixar as redes linkadas aqui na descrição do vídeo, para que as pessoas possam acessar, possam também consumir esse conteúdo sobre saúde ocular. Eu fico muito grata porque eu já recebi aqui no podcast um casal empreendedor também, que é o Cid e a Ana, do projeto Som da Luz, que trabalha com cinema acessível. É uma outra temática, mas é um casal empreendedor. E nós trocamos experiências. E também já recebi aqui no podcast a Fran, que é Lash Design, que fala sobre saúde ocular, mas na colocação de cílios, de extensão de cílios. E foi bem rica a troca também. Então a gente vai linkar esses episódios, esses assuntos e que a gente possa seguir conectados. Eu vou agradecer vocês, pedir para vocês se despedirem, deixarem recados se quiserem e aí eu finalizo o episódio. Certo, Gi. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar contigo. Nós já nos conhecíamos, né? Nossas filhas já foram colegas. Foram quem nos conectaram, né? Foram que nos conectaram, exato. E foi um prazer enorme poder falar um pouco da empresa, um pouco sobre saúde ocular, a importância de trazer informação e a importância de conversar com o cliente e entender o que o cliente realmente precisa, né?
Foi muito bom. Foi uma experiência muito gratificante estar aqui. Obrigada, Dai. Max, quer te despedir? Sim, eu agradeço também pelo convite e convido a todos, né, que estão ouvindo que entrem no nosso site lá também e conheçam uma nova forma de comprar óculos que a gente está fazendo lá. É bem interessante, é um trabalho bem completo, a gente entrega para todo o Brasil, então é um trabalho bem legal que a gente está fazendo lá e convido o pessoal a seguir a gente nas redes sociais também, que tem todo esse trabalho de cuidado com os olhos lá e agradeço. Obrigado. Eu gostei muito da conversa porque eu senti muito carinho no que vocês fazem, muita responsabilidade, é bem importante isso. Como vocês iniciaram falando, né? Um casal jovem querendo iniciar nesse ramo, então me parece que vem um diferencial muito genuíno, muito sincero de Obrigada, vocês. obrigada, Gi. Desejamos sucesso, vida longa à Solari, a todos vocês, e que a gente possa seguir conectados, parceiros, nessa caminhada. Muito obrigada por estarem aqui, obrigada por acompanharem esse episódio. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com quem vocês puderem, para que a gente possa levar esse assunto adiante. Compartilhem também na Solari, para que os clientes de vocês possam conhecer a história da Claro, loja com que eles certeza. consomem, né? Muito obrigada. Até o próximo episódio do Acessibilidade em Alta. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.